Seja bem-vindo a mais um Consulta Aqui, programa de remuneração da Carreira Miller, onde a gente responde algumas perguntas técnicas, mas sem remunereis. Me chamo Felipe Ferretti, sou responsável pelo time de atendimento da Carreira Miller, onde diariamente nós respondemos diversas perguntas, nós recebemos diversas perguntas dos nossos clientes e eu separei algumas para vocês aqui para a gente tratar diretamente com um especialista hoje. Tá? Algumas delas são, por que o cliente tenta aplicar então, os valores da nossa pesquisa no mercado de TI e ele não consegue? Qual a diferença desse mercado para os outros mercados? Eu devo fazer uma tabela separada de TI? Então segura aí que depois da vinheta a gente responde as perguntas. Consulta, onde eu recebo diversas perguntas diariamente e eu trouxe algumas para o nosso convidado, E uma que tá bombando lá na nossa central de atendimento é: por que o cliente tenta, Então o cliente vai lá, ele acessa a nossa base, pega um cargo específico, não vou nem falar algum aqui porque são vários. Ele pega o valor lá, ele tenta contratar, ele não consegue. O que está acontecendo? Esse mercado de tecnologia tem gerado muito questionamento em relação à pesquisa, Porque de fato os clientes têm consultado os valores de pesquisa e na hora de abrir as vagas acaba não tendo candidatos, Não consegue atrair, ou muitas vezes quando consegue um candidato, a pretensão salarial dele é muito acima do que a pesquisa está apresentando, e isso gera dúvida, Poxa, como que o candidato está me pedindo 15 mil e eu vejo aqui que a mediana dos salários de repente é, 10, 9. Realmente essa é uma situação que tem acontecido bastante e tem gerado muita dúvida, Bom, a resposta curta é: você não está conseguindo atrair esse profissional porque ele não existe. Agora vamos lá para a resposta um pouco mais detalhada. Existe um desequilíbrio mundial hoje na formação de profissionais de tecnologia e a demanda das empresas por esses profissionais. Tem muito mais vagas do que profissionais. Existe uma estimativa da Brascom, que é uma associação das empresas de tecnologia aqui no Brasil, que nos próximos 5 anos vão ser criadas quase 800 mil vagas. O número que eles colocaram aqui no estudo é muito 797 mil vagas. Lógico que a gente previsão do futuro, Pode acontecer muita coisa, a gente não sabe se vai ser exatamente isso, mas de fato existem muitas vagas. A gente tem clientes com 600 vagas de tecnologia em aberto e não consegue preencher essas vagas, mesmo oferecendo muitos diferenciais, remuneração atrativa, pacote de veneno para se inscrever nas vagas, porque elas não existem. São poucos profissionais qualificados, muito menos do que a demanda que existe. Para essa consegue, não tem o reflexo disso diretamente aqui num cargo da pesquisa, porque a gente está olhando para uma massa de dados, Diferente do melhor candidato que você encontrou, que já está empregado. Quando a gente está empregado, normalmente a gente tem uma pedida salarial acima do que a gente já está ganhando hoje. Então, vamos supor, as empresas estão com dificuldade de atração, então muitas delas estão trabalhando com estratégias salariais mais agressivas, para não perder as pessoas que já têm, Então, vamos pegar aqui um cargo, por exemplo, Vou pegar aqui um desenvolvedor full stack nível 1. Esse é um cargo de entrada, um cargo inicial aí na área de tecnologia, um dos mais comuns, e a gente vê aqui uma mediana de 3.900 para o mercado nacional. Então, se a gente considerar que no Brasil todo, diversos patamares aí salariais, uma mediana de 3.900 por um cargo de entrada é muito acima do que a gente observa em outras áreas. Em outras áreas, até o caminho de entrada tende a ser diferente, A gente contrata um estagiário, efetiva como auxiliar ou assistente, júnior. Então, aqui a gente já observa que o cargo de entrada da área de TI já tem uma remuneração muito acima do que a gente vem observando em outras áreas. É lógico que se você está buscando um analista júnior que já está empregado, você não vai conseguir, talvez mais do que isso, dependendo da região também. Então, o que as empresas precisam considerar é que, num cenário como esse, para atrair profissionais diferenciados. Então, a gente tem exemplos de empresas que estão trabalhando com terceiro quartil, ou aqui no caso, com faixa final de tabela.
Mas o que talvez seja mais eficiente para você não ter que fugir muito da política da sua empresa, seja oferecer oportunidade de crescimento. Então, por exemplo, se você está buscando alguém que hoje no mercado é um desenvolvedor júnior, talvez para uma oportunidade fazer sentido para ele, você vai... Isso também é importante na hora do desligamento. Se você está tendo turnover, é importante separar o que está acontecendo. Muitas vezes a gente assume que é salário. E na conversa com o candidato, o candidato recebeu uma oferta, eu pago 4, ele recebeu uma oferta para ganhar 6. Tá, mas essa oferta era de desenvolvedor júnior ou era uma oferta de desenvolvedor pleno ou de sênior? Porque o que está acontecendo muitas vezes é isso. E é importante separar isso muito bem. Essa oferta, tudo bem, o salário era maior, mas era no mesmo cargo ou em outro cargo? Se ele saiu para um cargo maior, isso deveria ser classificado como uma oportunidade de crescimento rápida o suficiente para interessar esse candidato. Não só o salário. O salário, nesse caso, é maior, mas ele não é comparável. Eu não posso comparar um salário de pleno com um salário de júnior. Bom, é complexo, né? Acho que isso não resolve totalmente, porque mesmo oferecendo salários agressivos, mesmo trabalhando com diferenciais, vai continuar sendo difícil justamente porque o Brasil não está preparado para gerar essas 800 para essas posições. O que a gente vai observar cada vez mais é uma disputa por esses profissionais com empresas oferecendo cada vez mais benefícios, alternativas ao salário, prêmios, questões relacionadas ao clima organizacional. Então, realmente a gente vai observar uma disputa aí por essas pessoas. Nossa, já vem na minha cabeça aqui, a minha filha vai ter que fazer TI, porque oportunidade vai ter bastante. Tá, João, legal. Agora, existe uma diferença... Bom, deve existir com certeza pelo tudo que você nos falou, mas existe uma diferença para outros mercados? Então, o mercado de TI está pagando mais que os outros mercados, então, né? Bom, esse é um bom ponto, porque muitas vezes a gente tem clientes que são de indústrias, de outros ramos, que também precisam de profissionais de tecnologia, seja da parte de desenvolvimento de sistemas, com a parte de segurança da informação, né? A gente está vendo uma transformação digital, indústria 4.0, então, assim, todos os mercados dependem de profissionais de tecnologia, não só as empresas de TI, né? E como muitos desses profissionais saíram para startups e empresas de tecnologia, muita gente assume que esse mercado está pagando muito mais. Pelo que a gente observa na pesquisa, não é exatamente isso que está acontecendo. No pacote total ali da remuneração total, quando a gente computa todos os dados, a gente não observa um diferencial no salário tão grande. Mas, conversando, a gente também fez diversos projetos, conversou com muita gente, a gente observa que existem diferenças nas formas de pagar. Então, o pacote de remuneração muitas vezes não é muito maior, mas eu tenho modelos que entregam mais valor para o candidato. Por exemplo, muitas dessas empresas têm uma tolerância a risco maior do que a indústria. Então, acabam oferecendo contratos de PJ que vão entregar um valor final na mão do candidato maior. Então, às vezes, você vê diferenças aí de 30%, 40% no salário só por ser um contrato de PJ. Você fala, o meu desenvolvedor saiu para ser desenvolvedor numa startup e ofereceram 30% a mais. Muitas vezes é como PJ. Isso é uma prática bastante comum no segmento. E é uma grande diferença, 30% a 40%. Né? Faz muita diferença, especialmente para público jovem, que às vezes o modelo tradicional de remuneração da indústria, mas ele não vai ter FGTS, não tem um plano de previdência, não é isso que ele está buscando naquele momento, né? Então faz sentido, né? Então o que a gente precisa entender é o que as pessoas querem. E a gente fez essa pesquisa, a gente também tem um estudo, você encontra inclusive aqui no nosso YouTube uma apresentação desse estudo, onde a gente conversou com profissionais de tecnologia para entender o que eles estão buscando. Coisa que a gente observa que talvez eles encontrem mais nesse mercado de tecnologia. Maior flexibilidade de trabalho, então questões relacionadas a clima, horário flexível, poder trabalhar de casa, home office, de bermuda, fazer o horário dele. Então, assim, isso faz muita diferença. Isso a gente observa que é uma prática mais comum nas empresas do segmento, nas startups. Benefícios que vão entregar maior flexibilidade para ele escolher ali o que interessa para ele, para cada
público, né? Então, isso acontece também nesse mercado de tecnologia. E uma coisa que nem sempre a gente pensa em que pode interferir, mas os projetos. Quando a gente tem muitas ofertas de trabalho, além de considerar os salários, os benefícios, a gente leva em consideração também o que vai ser feito, o que vai ser desenvolvido, com quais tecnologias eu vou trabalhar. Então, muitas vezes o candidato escolhe o projeto, o envolvimento que ele está estudando, novas tecnologias. Isso pode ser também um grande atrativo nessas empresas, né? Então, a hipótese, quando a gente começou a investigar o segmento de tecnologia, era que os salários eram muito diferentes. Na prática, a gente viu que o que essas empresas estão pagando, de fato, não é diferente, não é um salário muito maior, mas é um pacote distribuído de uma maneira diferente. Né? Não, legal. E levando em consideração, né, então, essa diferenciação e tudo mais, você acha que a tabela, né, então, a tabela salarial do TI, ela deve ser feita separadamente de outros setores ou não? Bom, essa pergunta é muito boa e ela tem contexto. Então, vamos imaginar que você tem uma tabela salarial. Se o seu método permite variação de grades, então, por exemplo, a gente na Carreira Miller trabalha com market pricing, então as nossas tabelas, elas acompanham o valor de mercado dos cargos. Então, se um cargo está sendo mais valorizado que outros, e é o que a gente tem observado, né? Deixa eu pegar aqui o nosso boletim, vou mostrar aqui para vocês. A gente tem uma análise de evolução salarial, e no último ano, desde o começo da pandemia, na verdade, a gente tem observado um destaque muito grande nos dados desses cargos, né, de tecnologia. Então, se eu pegar aqui a parte de evolução salarial, a gente fez uma análise aqui dos destaques, e das áreas de destaque a gente tem como cargos, né, grupos que mais cresceram aqui individualmente, pegando alguns cargos, o valor foi bem maior que isso, teve cargos que cresceram 20%, mas na média aqui a parte de desenvolvimento quase 9% de uma pesquisa para outra, e-commerce, segurança da informação. Então, dos 5 destaques aqui, 3 são de tecnologia, né? Então, a gente observa que esse mercado está crescendo muito mais do que a média, a evolução geral aqui foi bem abaixo disso, menos da metade. E o nosso método já viu que esse movimento é sólido, não é uma coisa pontual que aconteceu, então faria sentido subir o grade desses cargos. Porém, quando a gente fala disso, tem sempre alguém que comenta aí e fala, não, mas os grades são fixos. Tá, dependendo do método que vocês utilizam para definir os grades dos cargos, pode ser que na sua metodologia o grade dos cargos sejam fixos. E aí que a gente vê alguns erros, né? Um problema aí que as empresas estão encontrando. Na tentativa de oferecer salários mais agressivos, muitas empresas acabam subindo o valor de referência do grade e muitas vezes tem outros cargos ali junto. Então a empresa, para responder essa mudança que ela está observando em tecnologia, sobe o salário do grade todo, aí sobe logística, o financeiro, tudo junto. Também, né? Isso, você acaba inflacionando sua folha. Então, num cenário como esse, se você trabalha com grades fixos, talvez seja uma alternativa melhor separar mesmo a tabela do TI, justamente porque a gente já tem alguns indicativos aqui de que não é uma situação pontual, que isso vai perdurar aí por mais tempo. Então, legal. E levando em consideração tudo isso que você, né, comentou com a gente agora, o que as empresas podem fazer nesse cenário? Nos dê algumas recomendações do que fazer. Legal, a gente poderia ficar falando aqui por uma hora, tem muitas coisas que podem ser feitas, né? Mas assim, levando em consideração esse contexto, nos parece que esse cenário veio para ficar. Além disso, ainda a gente tem concorrência internacional, porque essa demanda é no mundo todo. Então, como o câmbio não favorece, a escassez de profissionais pode piorar. Coisa que a gente pode fazer para tentar melhorar nosso posicionamento em relação a isso. Primeiro, avaliar o posicionamento, tentar montar uma estratégia um pouco mais agressiva, né? Isso já vai melhorar um pouco a situação, tanto de atração quanto retenção. Não vai resolver, então a gente precisa olhar para outras coisas. Clima. A gente precisa ter certeza de que não tem nenhum problema de clima, porque uma coisa
poxa, não tenho um relacionamento 100% com o meu chefe, mas eu dependo desse trabalho. E muita gente está nesse cenário. A gente vê que as pessoas ficam nos trabalhos muitas vezes porque precisam. Se você tem 2, 3 propostas chegando para você toda semana, se tiver algum problema de clima, você vai sair. Você vai embora. Então a empresa precisa estar muito atenta com o clima, se o que está acontecendo ali na área faz sentido para os colaboradores, se tem demandas específicas que não estão sendo atendidas, né? Então tomar bastante cuidado com isso. Plano de treinamento e vai ser essencial, assim, preparar profissionais para essa demanda. O que a gente observa é que dando muito por profissionais especialistas, sênior. Se você está precisando de um sênior, saiba que ele vai continuar sendo muito disputado. Se você conseguiu contratar ele, já traz um júnior também para já ir aprendendo, criar um plano aí de sucessão, porque a chance de você ter problema num prazo curto é bem grande. Então, treinamento é uma questão importante. Outra questão que vai ser bem relevante é tentar aprender a lidar com esse turnover alto. A gente observa uma média de rotatividade nesses profissionais de cerca de 40%, pouco mais de 40%. Ou seja, na média as pessoas vão ficar 2 anos. E muitas vezes as empresas não estão acostumadas a lidar com isso. Ela contrata o profissional contando com ele por mais tempo. Então, às vezes, o tempo de treinamento, de adaptação não é otimizado. E o profissional demora muito para conseguir entregar e depois para preparar os seus substitutos. Então, a primeira coisa que eu diria tenha em mente que os profissionais vão ficar 2 anos e tenta lidar já por criar um programa de recrutamento, de treinamento, considerando esse cenário. Acho que isso vai ajudar a mudar já o mindset. A gente não está trabalhando só com atração e retenção, mas também com otimização do tempo dos profissionais que estão na empresa. Nossa, João, esse tema ele é bem polêmico, né? Realmente, daria para a gente falar muito. Tem pesquisa específica com os profissionais de tecnologia, então a gente já imagina que vai ter comentários aqui com outras dúvidas e com certeza vai dar para a gente fazer uma parte 2. Não, e se você mandar a sua pergunta aqui para a gente, né? Então a gente faz o parte 2, parte 3, enfim, quantas partes precisar, né? Então, manda a sua pergunta aqui para a gente, tá? Para participar do programa, pode ser de TI, pode ser de outro assunto que você queira perguntar pra gente sobre remuneração, tá? Então, espero que vocês tenham gostado do episódio, tá? Deixa seu like, compartilha, comenta com todo mundo aí da sua empresa. Aproveita também, né, para baixar o nosso material aqui dessa aula. O João não gosta que eu falo aula, mas é uma aula porque a gente aprendeu muita coisa aqui com ele hoje, tá? Então, baixa o material aqui da nossa aula, tá? Você que não é cliente ainda, acesse o nosso site www.carreira.com.br. Lá você vai conseguir, né, se cadastrar para ser nosso cliente free. Então, você vai conseguir testar a nossa plataforma, né? Então utilizar isso que o João mencionou hoje, que o João nos mostrou hoje aí, então na prática, né? Para ver se você gosta de fato da nossa solução, tá? Enfim, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.